Essa história pode parecer bizarra, mas 800 anos atrás, entre os criadores deste mundo, entre os 20 primeiros, havia um rei chamado Santo Imu, da família Nerona. Atualmente, temos Imu-sama sentado no trono vazio, aquele trono que representa o rei deste mundo, aquele trono que não deveria ser ocupado por ninguém. Imu-sama é o mesmo Imu Nerona do século perdido ou é outra pessoa? No vídeo de hoje nós vamos chegar à resposta sobre esse assunto. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia de mais uma teoria de One Piece, uma teoria para mais um capítulo maravilhoso que nos tacou um monte de informação. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui, caso vocês gostem do conteúdo, porque ajuda bastante a gente. E também tenho que avisar que o Oda tá jogando muita coisa na nossa cara e a gente tá fazendo um monte de vídeo de teoria de One Piece, então eu vou linkar neste vídeo aqui as principais teorias que complementam esta aqui, sobre a real identidade de Imu-sama e a relação de Imu com os Gorosei, tá bom? E antes de eu começar a falar sobre a teoria em si, também tem um vídeo em especial, porque no final do capítulo 1086 nós somos apresentados ao real líder dos Cavaleiros Sagrados, que é um Figarland parente do Shanks, e eu já tinha falado sobre a relação desse cara com o Barba Branca. Os dois estavam no incidente de God Valley, né? Então eles devem ter se enfrentado e o Barba Branca chega a citá-lo muito provavelmente no primeiro capítulo que o Barba Branca aparece. Eu falei disso há 3 semanas, não falei hoje, não falei ontem, falei há 3 semanas. Então depois dê uma olhadinha lá também, porque vale muito a pena. Sobre os Cavaleiros Sagrados, tudo que o Oda apresentou depois de eu ter feito aquele vídeo ainda bate muito com as coisas que eu falo lá, tá bom? Bom, agora vamos para essa teoria aqui. Primeiro de tudo, tanto Ivankov quanto Cobra reconhecem o nome de Imu como sendo de algum dos 20 fundadores da Terra Sagrada. Os dois falam que preferem pensar que isso é apenas uma coincidência. No caso do Cobra, o Cobra estava falando diretamente com o Imu, e Imu interrompe falando que este assunto não será discutido. Eles não vão falar sobre isso lá. No caso do Ivankov, ele estava com o Sabo e com o Dragon, e ele segue falando mais sobre isso. O Cobra possivelmente não sabia tanto da cirurgia perene, ou não queria acreditar que Imu seja uma pessoa que vive há mais de 800 anos e que recebeu essa cirurgia perene. Já o Ivankov, ele cita a cirurgia perene aqui como sendo uma justificativa para existir uma pessoa do século perdido. Só que tanto Ivankov quanto Cobra usam a mesma palavra. Eu quero acreditar que isso é só uma coincidência. E por que eu tô trazendo essa palavra especificamente aqui pra vocês? Pra gente lembrar que até os personagens de One Piece estão especulando tudo. Ninguém sabe ao certo. São os maiores segredos deste mundo, então tá tudo sendo especulado até por eles também. Ou seja, nós não podemos ler tudo isso e chegar a conclusões como Insama é homem, Imu-sama é esse rei Santo Nerona aí do século perdido. Não podemos chegar a isso com 100% de certeza, porque o Oda não tá falando pra gente chegar a 100% de certeza. Ele tá induzindo a gente a pensar isso, mas às vezes, quase sempre, o Oda induz a gente a ir por um caminho e apresenta uma outra coisa. Eu tô tentando trazer esse outro ponto de vista. Quando Ivankov fala, o Sabo até fala, então quer dizer que pode haver alguém neste mundo que é imortal e que vive desde esse tempo? Pode sim. Provavelmente Imu-sama recebeu a cirurgia perene e é imortal, mas não é este rei Nerona, tá? É uma outra pessoa relacionada também aos Nerona, o filho deste rei ou a filha, e a gente vai chegar nesse ponto de raciocínio. Calma, porque eu trago argumentos para embasar isso tudo que eu tô falando. Primeiro de tudo, uma coisa que a gente já falou em outros vídeos aqui sobre esse assunto é que Mu, que é o jeito que Imu-sama se chama, significa perdido, vazio ou sonho, e a gente chegou a conclusões e paralelos com o sonho perdido, um sonho vazio ou um pesadelo. Então, da forma que o Luffy é relacionado a esses sonhos gloriosos de trazer a liberdade e tudo mais, Imu pode também ser relacionado a essa imaginação fértil, a este pensamento, a estes sonhos, fantasia e tudo mais, mas com uma pegada negativa, como pesadelo. Eu já falei dos poderes de Imu sendo relacionados a pesadelo aqui, então a gente segue com isso. E uma outra coisa que é a cereja do bolo para essa teoria, que aponta que Imu-sama é uma criança, é o fato de que os japoneses, que é a língua onde o Oda escreve o One Piece, é uma língua que não se perde nenhum detalhezinho em tradução, tá? Eles viram o tom a forma de Imu falar, de Imu se pronunciar e de Imu se chamar de Mu como algo infantil, tá bom? Então os próprios japoneses, eles sentiram a intenção do Oda de transferir uma vibe meio infantil de Imu-sama. Isso é bem importante a gente falar aqui, porque quando traduz para o inglês ou para o português mesmo, a gente pode perder pequenos detalhes como essa sutileza
perante essas traduções aí. Já no japonês é muito difícil. O Oda coloca uma intenção ali e essas pessoas recebem direto do Oda. A gente recebe de tradutores que sim, são muito bons, eles colocam tudo nos mínimos detalhes ali, mas tem essas sutilezas que às vezes se perdem, certo? Então a minha teoria é a seguinte, e eu vou trazer argumentos, tá, gente? Calma. Imu-sama é uma criança, filha do rei santo Imu Nerona, que viveu no século perdido, alguém que sim recebeu a cirurgia perene e vive até hoje, mas mantendo essa aparência infantil. E os argumentos são, primeiro, o Oda esconder a aparência de Imu até hoje indica que seria algo surpreendente, e eu tô falando da aparência, não da identidade. Um exemplo, os próprios Gorosei. Os Gorosei eles foram apresentados pra gente antes do time skip, há muito tempo. Só que o nome deles foi só apresentado agora, no 1086. O que era mais importante para os Gorosei? O nome deles ou a identidade física? O nome. A identidade física o Oda jogou lá, antes do time skip. A gente viu ali uns 5 velhinhos lá, beleza. Os caras são foda, a gente sabe que eles são foda, mas a gente não faz ideia de quem sejam eles, tá? A gente sabe o cargo deles, o que eles fazem, mas a gente não sabe quem são eles. E o Oda, agora no 1086, revelou. No caso de Imu-sama, a gente não sabe a identidade real de Imu-sama ainda, mas também não sabe a aparência física. Só sabemos o cargo que essa pessoa ocupa, o cargo de rei do mundo, e que os Gorosei se ajoelham perante ela. Beleza? Então a gente tem esse segredo. E para o Oda esconder tudo isso, esconder a aparência física dessa pessoa, eu acredito sim que seria algo surpreendente. E você quer surpresa maior do que o maior vilão de One Piece ser uma criança? Seria algo realmente surpreendente. E eu tenho outros argumentos para embasar tudo isso. Então calma que as coisas que eu falei aqui ainda não são aquelas coisas de explodir cabeça, teoria maravilhosa, mas agora vem a parte embaçada, a parte insana de tudo isso aqui. Primeiro de tudo, nós temos que falar da crença do Kamikakushi, que é uma crença lá do Japão que serve para meio que tranquilizar as pessoas que lidam com pessoas desaparecidas, principalmente mulheres e crianças. Essa crença, ela é muito vista em A Viagem de Chihiro, um filme de Hayao Miyazaki, o maior filme de Hayao Miyazaki, um filme que ganhou Oscar e tudo mais, que é reconhecido internacionalmente, então também faria sentido Oda se esperar um pouquinho em Hayao Miyazaki, né? O maior dos caras lá, faria muito sentido mesmo. E essa crença, ela aponta, é uma crença do Japão, não é do filme não, o filme representa só isso, tá? Essa crença, ela aponta que essa pessoa que sumiu, que desapareceu, ela fez uma viagem, uma aventura fantástica ao reino dos espíritos, né? O reino espiritual. Eu já falei que Imu deve ser o filho desse Imu Nerona, que era o santo rei aí, um dos 20 fundadores, certo? E agora nós estamos falando de uma crença que aponta que quando um membro de uma família desaparece, principalmente mulheres e crianças, os parentes dela, né, que estão lidando com esse sumiço, imaginam ela tendo ido ao reino espiritual, alguém que pode retornar algum dia. Então o primeiro ponto é esse daqui, uma criança Nerona desaparecida, pra gente seguir essa teoria. E agora nós chegamos em outra obra literária, uma obra agora estadunidense, né, que é Where the Wild Things Are. O Sítio das Coisas Selvagens, onde as criaturas selvagens vivem, é a tradução literal aí. E essa história acompanha o Max, que é um garotinho, que tem uma imaginação muito fértil, mas que ele se sente completamente ignorado pela sua família. Então eu traço esse paralelo muito com o que aconteceu com o Imu, pra gente chegar numa teoria, com o Imu-sama que está sentado no trono de ferro, com essa criança aqui, que é filho do Imu Nerona, tá? Eu vejo essa criança como amando o pai, só que se sentindo negligenciada por ele, não recebendo a atenção que gostaria de receber. Beleza? Então, o Max, na história, ele chega no quarto dele, ele vive praticamente no quarto dele, tá? Porque ele se sente sozinho, então ele prefere viver no quarto dele. E ele vê o quarto dele como se fosse uma floresta. E nós temos Imu-sama vivendo na Câmara das Flores, que é uma floresta dentro de um quarto, basicamente, né? Ela tá dentro de um cômodo gigante ali. Essa relação também já é muito forte. E essa história continua. O Max, ele vai sonhando, né, em viver grandes aventuras, e ele acaba indo para um reino de monstros. E quando ele chega, ele se depara com 5 monstros, e vocês estão vendo a imagem desses 5 monstros, ela vai ser importante daqui a pouco. Esses 5 monstros, eles tentam assustar o Max, só que o Max se mantém firme ali, forte, e ele consegue dominar esses monstros. Esses monstros acabam se encantando com a coragem do Max, e tomam o Max como rei de todo esse mundo, né? Então eles ficam ali servindo o Max, divertindo o Max e brincando com o Max. Passando isso para Imu-sama, Imu-sama teria fugido ali da sua casa, sentindo que não recebeu o carinho e a atenção de seu pai Imu Nerona, certo? Então por isso até que ele usa o nome do pai atualmente, porque ele queria
ter essa relação, ele queria ser como o pai dele, provavelmente, né? Então ele usa o nome do pai dele, por isso que ele não quer falar sobre esse assunto e tudo mais. É uma parada bem intensa, né? Pra quem assiste, por exemplo, Boku no Hero. Boku no Hero, a gente tem o Shigaraki, que é o vilão principal ali, que ele tem uma relação que você não sabe se é de amor e ódio com a família dele, né? Ele fala que gostou de matar a família dele e tudo mais, mas ele sente o conforto por ter as mãos da família dele ali com ele, que ele não sabe explicar. Basicamente seria isso com Imu-sama e Imu-Nerona. Falando especificamente dos Gorosei. Se a gente olhar a sombra dos monstros que eu mostrei aqui, você vai ver que os que a gente consegue diferenciar são um touro e um pássaro. E quando a gente vê a silhueta dos Gorosei, é a mesma coisa. A gente consegue diferenciar um pássaro e um touro e tem outras 3 genéricas. Em Where the Wild Things Are é igualzinho. Beleza? Então eu acredito que a relação deles seja essa. Chegou uma criança ali nos Gorosei, os Gorosei que são as pessoas que ditam as regras do mundo, e essa criança conseguiu subjugar esses Gorosei de alguma forma, seja por algum tipo de hack do rei, seja por algum tipo de intimidação, deve ser o hack mesmo, né? Um hack absurdo que conseguiu fazer com que os Gorosei se ajoelhassem perante ela, e aí eles começaram a tratar esta criança como a rainha deste mundo. Então essa criança é a criança que governa o mundo todo. Só que é uma criança que recebeu a cirurgia perene, pode ter sido depois dos Gorosei. Os Gorosei falaram, pô, essa criança não pode morrer. Em relação aos Gorosei, não dá pra saber se é um cargo herdado, né, ao longo das gerações, são pessoas que realmente vão envelhecendo e aí quando uma morre, entra alguém no lugar, ou se eles também têm uma longevidade diferente, aí poderia ser uma longevidade também causada por outros usuários da Ope-Ope no Mi, ou por algum poder também inerente de Insama. Né? Ela pode ter poderes aí também para ampliar a vida desses seres, e eu já falei disso quando eu falo da possível fruta de Lilith, que é uma fruta que sim conseguiria dar longevidade maior às pessoas. Isso também seria um fator que prenderia a ela os Gorosei. Se eles saírem de perto dela, eles perdem a força e a vitalidade deles e acabariam morrendo. Então por isso que até quando eles discordam de Insama, eles têm que obedecê-la, né? Nesse 1086 a gente vê um dos Gorosei falando, não, a gente não pode tacar uma bomba no Lúcia porque tem um monte de gente lá, mesmo sabendo que o Lúcia estava em revolução, estava contra o governo mundial, um dos Gorosei ali se opõe a isso, mas Insama insiste e aí ele desiste, né? Não vou bater boca com Insama não. Essa criança vive há 800 anos, então ela pode sim ser muito cruel, ela pode sim ser uma criança extremamente calculista, extremamente inteligente, né? Pra quem assistiu também Cowboy Bebop, tem um episódio ali que tem uma criancinha que é um assassino, que é bizarro, que não cresce e tudo mais. Então dá pra acontecer, aqui em One Piece seria uma forma completamente diferente, mas dá pra acontecer. E agora, pra encerrar esse vídeo, eu vou explodir a sua cabeça com um outro pensamento meu, mas é um pensamento que eu vou trabalhar mais em outros vídeos futuros, quando a gente tiver mais informações, tá? A gente vem há muito tempo traçando paralelos de personalidades do século perdido e dos dias atuais de One Piece. Então nós temos o Joy Boy e nós temos o Luffy. Nós temos a Lily Nefertari e a Vivi Nefertari. Eu acredito que a história de Imu-sama, a criança Nerona desaparecida, bate perfeitamente com a história da Nami. What the fuck? Uma criança que foi encontrada por uma marinheira. O que eu me baseio nisso aqui? O fato da gente não saber o sobrenome da Nami, tá bom? É uma coisa que eu acho que o sobrenome dela vai ser bem importante mesmo. Então ela seria um dragão celestial. Se ela for uma Nerona, ela é um dragão celestial. E um outro ponto aqui também. As pessoas falam que o Oda não sabe desenhar mulher, que ele faz todos os traços iguais. Só que as pessoas da obra que realmente se parecem com a Nami são a Vivi e a Rebeca, que são da realeza. A Vivi, inclusive, é uma Nefertari que estava entre os 20 fundadores, então teoricamente ela seria um dragão celestial também, né? A Rebeca não, mas é uma família real ali. Então esse rosto da Nami, as pessoas falam que é comparado com várias mulheres, todas as mulheres de One Piece. Isso é mentira, né? Mas ele é comparado com mulheres reais de One Piece, com a realeza de One Piece, né, digamos assim. Então isso indica também que a Nami tem um sangue de realeza, mais precisamente, se ela for uma Nerona, um sangue de dragão celestial. Então nós teríamos até hoje 3 paralelos muito bem certinhos aqui do século perdido com os dias atuais. Lily e Vivi, Luffy e Joy Boy, Nami e Sama. E aí a gente pode até chegar à conclusão de que como a Lily e a Vivi são 2 Nefertari, Insama e Nami seriam 2 Nerona, Luffy e Joy Boy seriam os 2 Monkey D, né? Então muito foda também. E o Zoro e o Ryuma, 2 Shimotsuki, também poderiam ter esse paralelo. A gente não sabe quanto tempo o Ryuma viveu, né? Então ele também poderia
ter feito parte de algum grupo que ajudou o Joy Boy. E aí a gente vai chegar no momento que a gente vai conseguir traçar todos os paralelos de todos os Chapéu de Palha com todas essas personalidades lá do século perdido. E isso tudo é assunto também para um outro vídeo, porque é coisa muito interessante, mas eu joguei aí na cabeça de vocês. Nami Nerona já é realidade. E assim também, né, uma criança com Haki do Rei absurdo capaz de subjugar até os Gorosei. Nós temos também um paralelo com uma outra criança que apresentou o Haki do Rei, que é o Doflamingo, que também era um dragão celestial e tudo mais, né? Então também é um assunto pra gente ir analisando e pensar mais em outro vídeo, mas em Sama pra mim tem essas relações com o Doflamingo e com a Nami. Nós teremos uma pausa no mangá de 4 semanas pro nosso Oda-san fazer uma cirurgiazinha no olho ali, melhorar a visão dele pra ele focar ainda mais nesses detalhes. Então a gente tem tempo, muito tempo para especular com as atuais informações que o Oda deu. Não vai ser tempo suficiente porque foi muita coisa mesmo, mas fiquem de olho por aqui porque vai vir muito mais teoria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram mesmo, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam e mandem para os amigos de vocês que também estão acompanhando esse momento absurdo de One Piece. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.